Hoje nós vamos discutir um pouco sobre o conceito de poder, né. Esse que é um tema importantíssimo das relações internacionais, da ciência política, da sociologia, enfim, das ciências sociais como um todo. Poder, de maneira geral, basicamente, é a capacidade que um indivíduo tem, um indivíduo ou grupo tem, de determinar o comportamento de outro indivíduo ou grupo. Então é o poder do indivíduo sobre o indivíduo. Dessa forma, os indivíduos eles são sujeitos e objetos do poder. Muitos autores importantes do pensamento social e político se dedicaram a pensar o conceito de poder, a questão do poder. O primeiro a fazer de forma mais sistemática foi o eminente sociólogo alemão Max Weber, especialmente nessa obra aqui, ó, Economia e Sociedade, no volume 2, uma obra em 2 volumes, e nessa obra ele vai discutir a questão do poder, né, de forma mais sistemática, aprofundada. Essa é simplesmente a principal obra de ciências sociais do século XX. Isso não é uma questão de preferência pessoal, é quase um consenso entre estudiosos, acadêmicos, economia e sociedade. O que o Weber vai dizer nesse livro aqui? Ele vai dizer que o poder tem diferentes fontes de legitimidade. Tá? Então existem diferentes elementos que dão legitimidade para o poder. E ele vai desenvolver a tipologia das formas de dominação. Para o Weber existiam 3 formas de dominação. A primeira é a dominação racional legal, que é o poder da lei, o poder dos estatutos jurídicos, dos códigos legais. Então, por que nós obedecemos às leis? Porque nós acreditamos que essas leis são legítimas, então é uma crença na legitimidade dessas leis. Um segundo tipo de dominação, segundo essa teorização do Max Weber, é a dominação tradicional, comum na Idade Média na Europa e no Brasil colônia. A dominação tradicional é a crença na legitimidade da tradição que é portada por um senhor. Então esse senhor, ele porta uma tradição que há muito tempo existe. Então por que as pessoas obedecem esse senhor? Porque elas enxergam nele uma tradição, algo que existe há muito tempo, né, e que esse senhor carrega com si. E daí a terceira forma de dominação é a dominação carismática. Essa é importante porque é muito comum no Brasil e na América Latina. É a obediência a um líder, a um herói. Né? É a crença que esse herói consegue fazer coisas extraordinárias, consegue realizar coisas que são muito pouco comuns. É a crença na capacidade extraordinária de realização de um líder. Exemplos de dominação carismática no Brasil, na América Latina, exemplos de líderes carismáticos no Brasil e na América Latina, por exemplo, Getúlio Vargas, Hugo Chávez, Juan Domingo Perón, típicos fenômenos de dominação carismática, típicos exemplos de dominação carismática, né? Outros autores vão continuar, depois do Max Weber, a desenvolver essa questão do poder. Um deles é um também conhecido, influente sociólogo americano, chamado Talcott Parsons. Ele vai fazer isso em 2 obras, The Social Systems e Political and Social Structure. Vai fazer isso nessas 2 obras. Ele tem uma visão um pouco diferente. Ele acha que o poder, né, é a capacidade de obrigar as pessoas, né, a realizarem determinadas ações, a realizarem determinadas obrigações que são importantes para a coletividade. O Parsons também dizia que os detentores do poder têm que criar uma confiança na sociedade para que eles possam exercer esse poder. Então, o poder para o Parsons é a autoridade. O que é essa confiança? Essa confiança que os detentores do poder têm que construir para exercerem o poder. É justamente essa autoridade, criar essa autoridade. Então, é garantir o cumprimento da coletividade de obrigações que são fundamentais para os fins coletivos. Então, essa é a ideia de poder. E quem, vamos dizer assim, vai gerir esses fins coletivos tem que construir uma confiança, tem que ter a confiança do grupo,
que vai gerir vamos dizer assim, os fins coletivos em nome dessa coletividade. Né? E depois nós temos o Stephen Lukes, também um sociólogo americano, que vai falar das 3 dimensões do poder. Né? Ele vai falar num livro chamado Poder, uma Visão Radical. Ele vai falar das 3 dimensões. A primeira delas é a mais básica, a capacidade que os líderes políticos têm de impor as suas preferências às decisões que afetam toda a sociedade. Essa primeira dimensão ela foi teorizada por um cientista político americano, de nome Robert Down, né, num texto chamado Uma Crítica ao Modelo da Elite Dirigente. Então é a capacidade que os líderes políticos têm de impor suas preferências às decisões. A segunda dimensão é a capacidade que os líderes políticos têm de bloquear decisões. Ou seja, de fazer com que determinados assuntos ou temas sequer entrem na agenda política. Né? Essa segunda dimensão do poder também foi, vamos dizer assim, trabalhada, pensada por 2 cientistas políticos americanos, o Peter Bacharach e o Morton S. Barats, num texto muito famoso e maravilhoso chamado As Duas Faces do Poder. E a terceira dimensão do poder para o Stephen Lukes é a capacidade de criar um consentimento na sociedade, ou seja, de mudar, de determinar a vontade das pessoas, tá? E o que elas acham, o que elas pensam sobre determinados assuntos, valores, temas. Então essas são as 3 dimensões. Se vocês querem encontrar uma bela síntese, aliás, 2 belas sínteses sobre essa discussão do poder, nós temos o livro O que é Poder, do Gerhard Lebrun, daquela coleção Primeiros Passos, e o verbete Poder, que está no livro organizado pelo Bobbio, no dicionário de política organizado pelo Norberto Bobbio, né, que foi escrito pelo Mário Stopino. Tá? E nas relações internacionais, uma bela aplicação dos conceitos de poder e Estado, do Max Weber, né, é o livro A Política entre as Nações, do Hans Morgenthau. Tá? Hans Morgenthau. Então é isso, pessoal, o conceito de poder importantíssimo para as relações internacionais, né, e para todas as ciências sociais. Um abraço e até a próxima.